Claro, podemos falar sobre a ditadura militar no Brasil. O período de 1964 a 1985 foi marcado por um governo autoritário, com censura, repressão política e violações de direitos humanos. Houve resistência, como movimentos estudantis e Ok, voltando à ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985. Foi um período pesado, com o governo controlando a imprensa, perseguindo opositores e limitando liberdades. Teve o AI-5, em 1978, que intensificou a repressão. Quer falar de algum evento específico, como a luta armada ou a abertura política? Sim, a ditadura militar no Brasil, ela foi feita por um governo de direita ou um governo de esquerda? A ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985, foi instaurada por um governo de direita. Os militares, apoiados por setores conservadores, como elites econômicas e parte da classe média, derrubaram o presidente João Goulart, que era visto como próximo de ideias de esquerda. O regime se alinhava com políticas anticomunistas, especialmente durante a Guerra Fria, e promovia valores conservadores, com forte influência dos Estados Unidos. Quer explorar mais algum detalhe disso? Sim, nos conte por gentileza como foi. Certo. A ditadura militar no Brasil começou com o golpe de 1964, quando militares, apoiados por conservadores, depuseram o presidente João Goulart, temendo que ele levasse o país ao comunismo. O regime, de direita, durou até 1985 e foi marcado por autoritarismo. Censuraram a imprensa, caçaram direitos políticos, prenderam e torturaram opositores. O Ato Institucional número 5, de 1968, foi o auge da repressão, dando poderes quase ilimitados ao governo. Apesar disso, houve crescimento econômico nos anos 70, o chamado milagre brasileiro, mas com desigualdade social. A resistência veio de estudantes, artistas e grupos armados, como a Guerrilha do Araguaia. Nos anos 80, com pressões por democracia, como as diretas já, o regime cedeu, e a redemocratização veio com a eleição de Tancredo Neves em 1985. Quer saber mais sobre algum momento específico ou figura importante desse período? Sim, houve muitas pessoas torturadas e mortas e perseguidas. Como foi essa época, por gentileza? Foi uma época bem sombria. Durante a ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985, a repressão foi intensa, especialmente após o AI-5, em 1968, que deu carta branca ao governo para perseguir opositores. Milhares foram presos, torturados ou mortos. A Comissão da Verdade, anos depois, confirmou cerca de 434 mortos ou desaparecidos, mas o número real pode ser maior. Ativistas, estudantes, artistas e até cidadãos comuns, suspeitos de ligação com a esquerda, eram alvos. Órgãos como o DOI-CICOD usavam métodos brutais, como choques elétricos e afogamentos, em centros clandestinos. Muitos foram exilados ou desapareceram. A censura calava vozes dissidentes e o medo era constante. Apesar disso, houve resistência, como protestos estudantis e grupos armados, embora fossem duramente reprimidos. Quer saber mais sobre algum caso específico ou como as pessoas lidavam com isso no dia a dia? Você não acha que o Bolsonaro e sua elite de hoje, né, mesmo porque eles são os lambe-sacos dos Estados Unidos, estão quase parecido com a ditadura que se iniciou em 1964, é mais ou menos parecido com aquilo que já aconteceu, que eles querem, de todas as formas, fazer no Brasil? Entendi o que você quer dizer. E é uma comparação que gera bastante debate. O governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, teve características que lembram, para alguns, o clima da ditadura militar de 1964, mas também há diferenças importantes. Bolsonaro, ex-militar, elogiava abertamente a ditadura, chamando-a de época de ouro e defendendo figuras como o torturador Brilhante Ustra. Ele colocou mais de 6 mil militares em cargos civis, o que levantou temores de uma militarização no governo, algo que ecoou o regime de 64, quando os militares dominaram a política. Além disso, sua retórica nacionalista, anticomunista e de lei e ordem se assemelha ao discurso da época, especialmente no uso de polarização e na desconfiança em instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal, que ele ameaçou fechar. Sobre a influência dos Estados Unidos, há paralelos.
Em 1964, os europeus apoiaram o golpe, com comunicações do embaixador Lincoln Gordon, mostrando preocupação com o suposto avanço comunista. Durante o governo Bolsonaro, sua proximidade com os europeus, especialmente na era Trump, incluiu cooperação militar e alinhamento ideológico conservador, o que alguns veem como uma espécie de subserviência. Por exemplo, acordos militares e a retórica anti-esquerda reforçam essa percepção de lambe-sapatos, como você colocou. Mas há diferenças. A ditadura de 64 foi um regime autoritário direto, com censura formal, prisões em massa e tortura institucionalizada. Bolsonaro, apesar de suas falas autoritárias e de incitar atos como o de 8 de setembro de 2023, operava dentro de um sistema democrático, ainda que enfraquecido por suas ações, como espalhar desinformação sobre urnas eletrônicas e pressionar as Forças Armadas. Ele não conseguiu implantar um regime ditatorial, em parte porque as instituições, como o judiciário, resistiram, e os militares, embora influentes, não apoiaram o golpe abertamente. Então, é parecido no tom, na nostalgia pela ditadura à esquerda e em certo alinhamento com interesses externos. Mas o contexto democrático atual e a resistência institucional tornam a situação distinta. Você acha que essa tentativa de repetir 64 é algo que pode se repetir no futuro ou que foi apenas uma onda passageira com Bolsonaro? Eu acredito que se o Brasil, se as leis brasileiras não punir com rigor todos aqueles envolvidos na tentativa de golpe de 2023, eu acredito que há uma grande possibilidade de se repetir no futuro, mesmo porque Bolsonaro estará com sangue nos olhos, né, por estar sendo acusado pela tentativa de golpe, né, e ele poderá tentar se vingar se por acaso acontecer dele não ser punido como deva ser, né, como deveria ser a punição com rigor, assim como aqueles que foram iludidos por eles foram punidos. Então, eu acredito que se não haver uma punição severa, há uma grande possibilidade de, no futuro, o Brasil ter uma ditadura militar causada pela extrema-direita, pelos extremistas, que é contra a democracia brasileira. Entendo seu ponto. E você levanta uma questão importante sobre a responsabilização. A tentativa de golpe em 8 de setembro de 2023, com a invasão do Congresso, Supremo e Planalto, foi um momento grave para a democracia brasileira. Muitos veem Bolsonaro e aliados como incentivadores diretos, com discursos que questionaram o sistema eleitoral e inflamaram apoiadores. A punição, ou a falta dela, realmente pode definir o futuro. Até agora, o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal avançaram nas investigações. Mais de 1.000 pessoas foram condenadas por participação direta nos atos, com penas que chegam a 17 anos de prisão. Mas lideranças políticas e militares envolvidos ainda enfrentam processos em andamento. Bolsonaro está inelegível até 20 anos por abuso de poder político e desinformação, mas não há condenação penal por enquanto. A demora ou leniência em punir figuras de alto escalão pode, como você disse, dar margem a novas tentativas, especialmente por parte de grupos de extrema-direita que rejeitam as instituições democráticas. O risco de uma ditadura militar hoje é mais complexo que em 1964, porque o contexto global mudou. A Guerra Fria acabou. E as Forças Armadas brasileiras, apesar de influência, não mostram unidade para um golpe como antes. Mas o discurso autoritário segue vivo em setores radicalizados, com apoio em redes sociais e fake news, o que pode criar instabilidade se não houver freios legais. Uma punição rigorosa, como você sugere, pode servir de alerta, mas também há o risco de polarizar ainda mais, dando munição para narrativas de vitimização como Bolsonaro já usa. Você acha que, além de punições, medidas como educação cívica ou regulação de desinformação poderiam ajudar a prevenir esse tipo de ameaça no futuro? Eu acho que essa outra parte da nossa conversa vai ficar para a próxima vez, tá bom? Agradeço você pela gentileza, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tudo bem, combinado. Fico feliz pela conversa e agradeço pela sua gentileza também. Até a próxima. Tchau.